Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente está fazendo uma live especial que ela é de aquecimento para um evento que vai acontecer na semana que vem que chama Semana da Mentoria Venda Mais. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse evento ele é especial para empreendedores que buscam começar a vender seus produtos físicos através da internet. O evento é gratuito e vai ser 100% online, tá? 100% online, 100% gratuito. Então, para você que está assistindo aí e ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo, tá? A gente ainda tem alguns dias, mas não deixe para depois. A gente sabe que a vida é dos comprometidos, então para quem tiver interesse em participar do evento, você vai encontrar o link. Para quem está assistindo aqui no Instagram, tem na nossa bio. Para quem está assistindo essa live através do Facebook, também tem ali no comentário fixado. Também você vai encontrar o link na descrição do meu perfil. E para quem está aqui no YouTube comigo, vai poder encontrar o link para se inscrever também na descrição do vídeo, tá bom? Então não falta aí local, não falta informação para que você consiga realizar a tua inscrição. Qual que é o objetivo aqui do nosso projeto? Para quem vem acompanhando o nosso canal, sabe que o nosso objetivo aqui é de ajudar os empreendedores, hoje físicos, que querem se tornar digitais. Então a gente tem como propósito inicial ajudar nessa migração do empreendedor, né, para o universo digital, para que ele consiga realizar as suas primeiras vendas e dessa maneira alavancar o seu negócio. E quando a gente fala sobre começar a vender, sobre criação de loja virtual, ela costuma vir muitas dúvidas, né, na cabeça dos empreendedores quando a gente conversa sobre isso no nosso dia a dia. Então vale a pena a gente trazer alguns conceitos aí para poder iniciar esse conteúdo de hoje, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou fazer o possível para responder, tá bom? Mas para começar, né, a gente pode trazer o que seria, né, as vendas, o que são as vendas online. São todo tipo de negociação, pode ser para venda de produto ou para venda de serviços, que elas são feitas através da internet. Então, nessa modalidade, normalmente, o consumidor, o cliente, ou a gente mesmo, né, vai acessar alguma plataforma, vai poder escolher um produto, vai poder escolher as características, tamanho, quantidade, e a gente pode realizar a compra, né, para quem é o consumidor vai realizar a compra, para quem é o empreendedor vai realizar a venda, tudo isso de maneira digital, onde não existe a necessidade de ter o contato físico, né? Então é dessa estrutura que a gente consegue definir para poder ter um bom entendimento do que significa vender online. E normalmente todo empreendedor que começa a vender online, a gente chama ele de empreendedor digital, né? É uma modalidade já que vem sendo trabalhada há bastante tempo. A gente teve aí um avanço, né, na questão da estrutura, do conhecimento que foi divulgado amplamente agora, recentemente, nos últimos anos, por conta da pandemia que afetou praticamente todos nós, né? Quem tinha comércio, quem tinha seu negócio físico, precisou fechar as portas. E aí, onde existe eu digo assim, nas crises aparecem as oportunidades, né? Nessa situação, muito empreendedor, assim como eu, tinha ali a sua atividade física bem estruturada, bem definida, né, bem organizada, mas precisou fechar as portas, porque a gente foi impedido ali de poder atender fisicamente. Então, eu costumo dizer que nesse período da crise, a gente cresceu muito dentro da visão de negócios, tendo feito a migração, né, das atividades para o digital. Então, a gente teve ali um ganho bem significativo nesse período. E isso ajudou a fazer com que os consumidores que antes eram mais reativos e talvez desconfiados de utilizar dessa modalidade pudessem ter mais espaço, né, para poder desmistificar e ver que não era um bicho de sete cabeças comprar online.
né? Então a gente teve um avanço muito grande de tecnologia, a gente conseguiu digitalizar trabalhos, fluxos, e aí a gente conseguiu abrir um caminho muito promissor, né, para as vendas. E é dentro desse contexto que a gente vai trazer o conteúdo de hoje, tá? É um conteúdo bem denso, né? Então a gente vai falar sobre vários aspectos da venda online. Caso fique alguma dúvida nesse tempo, para quem está assistindo ali talvez o replay, né, que não esteja online com a gente, pode fazer algum comentário que a gente vai fazer o possível para poder responder. E se for necessário, a gente até pode trazer essas dúvidas como tema das próximas lives, tá bom? E quando a gente pensa em vender online, né, a gente pensa assim, qual que é a diferença? Tem muitas diferenças entre vender digitalmente, né, online, e de vender fisicamente. Começa pela própria estrutura que a gente às vezes precisa para desenvolver o nosso negócio. Na modalidade convencional, tradicional, né, na modalidade física, a gente precisa ter uma quantidade de estoque, a gente precisa ter ali muitas vezes a definição de um ponto de venda, né? Aí a gente vai ter uma série de custos relacionados a isso. Às vezes a gente tem que alugar um espaço, se você não tem, né, a própria loja física, a gente vai precisar alugar um espaço, a gente vai precisar contratar vendedores, a gente vai ter todas as despesas ali fixas, que são recorrentes ao negócio, independente se a gente tem vendas. Então, a gente costuma comparar que para o digital, esse investimento inicial, ele é muito menor. Então, quando a gente começa a estudar essas diferenças, a gente vê que ele tem muitas e muitas vantagens, né? Então, essa questão de ter um baixo investimento inicial é uma característica que ela pode ser muito bem aproveitada. Uma outra característica que a gente tem também, quando a gente compara as duas modalidades, né, a física e a digital, é que quando a gente pensa numa loja física, quem tem loja física sabe como que é difícil isso. A gente tem que muitas vezes ali com as portas abertas, com uma equipe estruturada, com vendedor, com caixa, e dependendo do tamanho, né, do seu negócio, a gente tem que ficar à mercê do cliente vir até a gente. E isso é uma coisa que no digital pode ser uma grande vantagem, onde a gente consegue, no nosso dia a dia, dependendo da estratégia que você utiliza, a gente pode ir até o cliente, né? Então a gente tem uma possibilidade de ter um maior alcance de atuação. E isso muitas vezes repercute num aumento de vendas, né? num faturamento, num superávit maior do que quando a gente tem somente a loja física. Uma outra vantagem também, quando a gente compara, é a condição da gente poder, muitas vezes, testar produtos, ou seja, a gente pode vender de acordo com a demanda. Não necessariamente a gente tem que ter o estoque na prateleira para poder fazer a venda online, mas essa modalidade ela tem que ser muito bem estruturada para que a gente não corra riscos de acabar vendendo alguma coisa e depois não conseguir entregar, né? Acredito eu que essa parte da entrega seja o principal gargalo, sim, que muitas vezes inviabiliza o negócio de algumas pessoas, de não ter essa estrutura bem definida. Mas, de certa maneira, né, é uma vantagem pensar na possibilidade de que a gente pode ter as vendas de acordo com a demanda. Então, às vezes a gente vou dar um exemplo, a gente vende camisetas, né? Então, no nosso estoque padrão ali, nosso carro-chefe é a camiseta branca e a camiseta preta. Mas na internet a gente pode ter outras cores de camiseta. E aí, na estrutura da nossa plataforma, da nossa loja, a gente pode colocar, encomendar cores diferentes. E aí, muitas vezes eu vejo isso acontecendo, né, em várias lojas. Chega uma determinada quantidade de pedidos, aí o empreendedor vai lá e viabiliza a produção desse conteúdo diferenciado e faz a entrega. Então eu vejo isso como uma grande vantagem quando a gente compara, né, os dois tipos de negócio. Diferentemente do físico, como o cliente não aceita, né, chegar numa loja e fazer encomenda de um produto. É muito raro disso acontecer.
E quando a gente compara também, né, as duas modalidades, a gente vê que na questão do digital, quando você já tem a loja física e começa a trabalhar com a digital, a gente tem um aumento significativo de faturamento e não necessariamente das despesas, né, fazendo com que os nossos negócios se tornem mais lucrativos. E uma coisa legal também, né, além de poder testar produtos, a gente pode, diferente do universo físico, né, que para a gente testar um produto a gente tem que produzir um produto e muitas vezes a gente não sabe se vai existir a demanda por isso, por esse material, né? Isso já aconteceu muito comigo, de comprar ou produzir alguma determinada característica de produto e de repente não vender. E aí a gente acaba ficando com aquele estoque acumulado, é um dinheiro parado que às vezes a gente não vai ter ali o retorno, né? Então a gente vai acabar tendo prejuízo. E na internet a gente tem essa condição de poder testar a demanda pelo produto antes da produção. É uma coisa muito legal. Sem contar que sempre que a partir do momento que a gente migra os nossos negócios para o digital, a gente tem a possibilidade também de fazer o fortalecimento da nossa marca, né? E isso muitas vezes conta muito a nosso favor. Pensando nas modalidades assim de venda online, né? Quais que existem, né? É normal a gente comparar e se perguntar disso. Os tipos das vendas são os mesmos dos físicos, né? A gente tem a possibilidade de ser uma empresa e vender para um consumidor. A gente tem também a modalidade de ser uma empresa e vender para outra empresa. A gente tem a modalidade de ser um consumidor e vender para uma empresa. Por exemplo, hoje em dia é muito comum, né, com o tão famoso home office, muitos prestadores de serviço que deixaram de atender presencialmente estão prestando serviços online. Então é muito comum hoje a gente ver vários sites que oferecem esse tipo de serviços de pessoas físicas para empresas, né? Também é possível, quando a gente está começando, fazer a negociação de consumidor para consumidor. Tem vários exemplos hoje, pensando no universo da pessoa física, né, que não tem uma loja. Tem vários hoje sites, plataformas e redes que negociam produtos entre duas pessoas. E tem também a última modalidade, que é da gente como prestador de serviço ou como produtor, né, como um CNPJ, fazer o trabalho para um governo. Então a gente tem ali 5 formas diferentes de poder vender online, tá? Então a gente tem como explorar isso de várias maneiras. E por que eu considero importante, né, a gente vender online? Eu trago um exemplo de caso, né, da minha própria história, né? Eu muitos anos tive comércio, em determinado momento, um pouco antes da pandemia, a gente fechou as portas, deixou de atender presencialmente, porque o espaço físico deixou de existir. Então eu fui basicamente obrigado a fazer essa migração. A gente tem 2 formas de tomar ações na nossa vida, normalmente, né? Uma através da vontade ou da inteligência e outra por conta da dor. Então, nesse caso, o meu foi por conta da dor. Tinha um estoque muito grande e aí eu precisava me organizar, né? Então, a única alternativa que eu tinha nesse momento era de começar a vender online. E por que eu trago isso como uma informação importante para quem está começando a empreender? Porque o investimento para a gente poder fazer um trabalho desses, ele é bem baixo em relação ao que a gente tem quando pensa na nossa loja física, né? E o bacana é que tudo que a gente faz dentro do universo digital, de certa maneira, se a gente fizer de uma forma bem organizada, a gente não precisa refazer. Então é um tipo de informação que ela pode ser cumulativa. Então a gente começa a investir no desenvolvimento de uma loja, a gente tem que se organizar para que cada passo que a gente der, o próximo passo seja só ir para frente, não mais retroceder. Então, para isso a gente precisa
né, investir um pouco de tempo, às vezes um pouco de recurso, mas é algo que compensa, né? Então eu trago esse exemplo de caso que foi da minha própria virada do empreendedorismo tradicional para o digital. E o que a gente pode ter assim de benefícios quando a gente escolhe vender online, né? Criar uma loja, um espaço para a gente poder ali divulgar as nossas atividades. Muitas vezes o principal benefício é de que a gente já tem uma estrutura física, a gente já tem o estoque, às vezes a gente já tem uma relação com os clientes e a gente acaba não estruturando. Então, por que eu falo que é um benefício, né, da gente poder trabalhar com isso? Pelo fato da gente não começar muitas vezes do zero. Às vezes a gente vai para o online e a gente já tem um reconhecimento da nossa marca, a gente já tem um histórico, a gente já tem uma quantidade de pessoas que compraram da gente. Então, quando a gente escolhe ir para o digital, tudo isso conta muito, muito, muito ao nosso favor. E aí eu trago como um chamariz ou como alguma coisa assim para poder instigar, né, o empreendedor a ir para o digital, que ele faça, né, que ele aprenda a fazer a sua própria estrutura. Então, que essa gestão dependa dele e não de uma terceirizada. Né? Por que não fazer por uma agência? Por que não fazer por um prestador de serviço? Porque a gente está buscando ter lucro, ter superávit, né, no final do mês. E quando a gente terceiriza a produção dessa estrutura, desse conteúdo, normalmente o valor do investimento não é baixo. Né? A prestação de serviço dentro desse segmento ela é muito cara. Então, se a gente está falando de ir para a internet para poder faturar mais, para poder equilibrar as vendas, para poder equilibrar a receita com despesa, que hoje o físico tem diminuído muito, a gente não vai querer onerar esse projeto já colocando ele de cara com alto custo, né? Então eu defendo muito o conceito de que a gente pode sim produzir a própria estrutura. E aí vem a especialidade do nosso canal, que é ajudar nesse processo, né, de estruturação, de organização, para poder viabilizar a sua primeira loja online, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Ter a marca conhecida já por alguns clientes, ter um histórico já de existência, isso também é uma grande vantagem, né? Que conta muito ao nosso favor quando a gente começa a aparecer digitalmente. Então você não está ali partindo do zero, né? Só a estrutura que você não tinha, mas você tem um background muito grande de conhecimento e você tem uma história que pode contar muito ao nosso favor, né? Um outro benefício, né, do porquê que a gente defende que a gente migre os nossos negócios ou trabalhe com ele em conjunto é a questão de poder atrair também um maior fluxo de pessoas para a loja física. É muito comum quando a gente trabalha dentro desses dois cenários que a gente escolhe, né, dividir as nossas ações dentro desses dois universos, a gente vê um aumento das vendas na loja física por conta do trabalho que a gente faz no digital. Então isso também, né, pode contar muito como uma vantagem para nos estimular a começar a vender online. Tá? Então a gente sabe que não é só a receita que vem do digital, também é a receita indireta que vem para o seu mercado físico, para o seu negócio local. E aí, acho que para fechar essa condição assim dos benefícios, né, é a condição da gente poder criar mais um canal de venda. Então, se considerar que você já tem toda a infraestrutura pronta, tem a equipe, tem o produto, tem o ponto, já tem uma estrutura definida, a gente vai conseguir com isso apenas abrir um canal a mais de venda. Né? Isso pode ser bem bacana. Agora, qual que é a vantagem da gente poder usar os recursos próprios para poder criar a nossa primeira loja virtual, né? Nossa primeira loja online? É a questão da redução dos custos. Né?
E a questão da gente poder começar a ter um retorno desse pequeno investimento o mais rápido possível. Agora, se eu não fizer por conta própria, né, o que pode acontecer? Eu já tive a experiência de terceirizar esse serviço, isso faz bastante tempo atrás. E na época, eu não estava preparado para poder criar conteúdo, escrever e tal. E muitas vezes, quando a gente escolhe terceirizar essa mão de obra da confecção da nossa loja e a gente não está organizado para isso, muitas vezes o projeto não vinga, ele não vai para frente. E quase sempre por nossa própria culpa. Então eu trago que vale a pena sim, né, a gente investir um pouquinho de tempo para poder criar uma base de informação, de conhecimento, para depois desse segundo passo começar a estruturar o nosso conteúdo online. Então é uma fase de preparação antes da execução, não começar a executar antes de se organizar, porque isso muitas vezes é um erro que as pessoas cometem com muita frequência, né? Eu mesmo, como eu disse no meu exemplo, já passei por isso e sei como é que é. Às vezes a gente não está preparado para ir para o digital, então a gente acaba inviabilizando o projeto só pelo simples fato de não ter investido um pouco mais de tempo nas fases iniciais ali de produção de conteúdo, por exemplo. Aí eu penso assim, quando que seria o melhor momento para a gente poder começar, né? O melhor momento seria agora. A gente está numa fase de expansão do digital. Muitas pessoas, muitos clientes nossos migraram, né, a forma de consumir o conteúdo. É raro hoje o cliente que sai para a rua, que vai visitar a loja. Ainda existe? Sim, mas teve uma diminuição, né, desse fluxo de pessoas hoje entrando nas lojas. Então, entendo eu que esse seja, sim, o melhor momento para a gente poder começar a se organizar para poder tirar do papel essa ideia da nossa vitrine, né, online, da nossa loja online. E onde que eu vejo assim que as pessoas erram muito, né? Primeiro nessa falta de elaboração ou de desenvolvimento do conteúdo prévio, né, antecedente, que venha antes da produção da loja. Muitos empreendedores às vezes querem a loja, mas não têm a foto do produto, querem começar a montar a loja, mas não têm noção de como fazer uma boa descrição. E aí começam a acumular pequenos erros. Montam uma loja ou às vezes só criam uma rede social e já acham que isso é o suficiente para vender online. Não é, né? A gente precisa ter uma plataforma estruturada, que o cliente possa chegar até ela, possa ter acesso a um pouco de informação sobre a empresa, histórico, ter uma plataforma onde tenha todas as descrições que tirem todas as dúvidas do possível produto. Então é interessante da gente investir nessa etapa antes de começar. E eu vejo que esse é um erro que vem fazendo com que muitos empreendedores não consigam fazer a venda dos seus produtos online. E como é que eu costumo organizar isso, né? Ou então, como que a gente pode começar a se organizar para poder vender online? O primeiro passo é a gente definir o que a gente vai vender, né? Se você já tem um negócio, se você já está no mercado, esse ponto está bem estabelecido. O segundo passo, né, dentro dessa linha do que a gente vai vender é para quem? Qual é o nosso público? A gente vai vender para adultos, para jovens, para crianças, para homem, para mulher, para todos os gêneros. É bom ter esse alinhamento inicial do que a gente vai vender e para quem que a gente vai vender. Porque a partir desse momento começa todo um planejamento, toda uma estruturação de conteúdo que visa estruturar bem o nosso negócio, né, para que ele comece bem. Definindo o que a gente vai vender e definindo para quem que a gente vai vender, o próximo passo é pensar no nosso portfólio de produtos, né? Quais vão ser os produtos que a gente vai vender, que tamanhos que a gente vai vender, quais são as características desse produto, vai ter variação de cor,
e aí a gente começa a fazer um pequeno portfólio, como se fosse um catálogo, né? Depois desse ponto, a gente tem que pensar a respeito da modalidade que a gente vai vender. A gente tinha falado da condição de empresas para consumidor e de empresas para empresas, né? Então, a gente, traduzindo essas palavras, a gente vai ter que pensar qual vai ser o modelo de negócio que a gente vai tratar. Vou vender no varejo ou vou vender no atacado? Essa é uma decisão também muito importante para a gente poder, para a gente ter que pensar, né, antes de começar a criar nossas lojas. Uma outra ideia é que a gente precisa estudar um pouco, conhecer melhor o perfil do nosso público, porque a gente, como estratégia, vou falar um pouco mais para frente, como estratégia de produção de conteúdo, a gente precisa entender quais são os hábitos do nosso consumidor, o que eles costumam pesquisar na internet, onde eles moram, quais dificuldades que eles encontram no dia a dia quando pensam no seu produto, né, se existir, o que eles desejam mais. E aí, com essas informações, a gente começa a construir o nosso marketing, né? Um ponto importante também, para quem quer começar a vender online, é pensar no nome do projeto. Parece uma ideia simples, mas não é. O nome também é muitas vezes fundamental para o sucesso ou não do projeto. Então, quando a gente escolhe o nome, eu tive a chance de poder ajudar dezenas de empreendedores nessa etapa. Eu acho que é uma atividade muito bacana e ela tem que vir no início do desenvolvimento do projeto, né? Não necessariamente a gente precisa começar 100%, mas a gente precisa definir um nome, porque através dessa escolha, né, dessa definição, ela vai ter uma série de variações, uma série de derivações. Então a gente vai precisar fazer um registro de um domínio, a gente vai poder fazer a criação de um e-mail customizado, um e-mail profissional, a gente vai poder fazer a criação das nossas redes sociais, dos nossos canais de comunicação. E a ideia inicial, né, quando a gente pensa na criação do nome, é que em todos esses canais, em todos esses contextos, a gente trabalhe com a mesma informação. Então, muitas vezes é um desafio. Essa parte do nome pode ser uma das partes mais difíceis para quem está começando. Conseguir ter esse alinhamento em todas essas variações, né? E aí, para poder começar também é importante a gente pesquisar e poder definir qual será, né, a nossa identidade visual. Quando a gente pensa numa loja física, talvez esse contexto, essa informação, né, essa atividade, ela seja mais fácil da gente entender. Eu já fiz muito projeto de loja antigamente. Então, quando a gente falava assim, qual vai ser a identidade física da tua loja? Aí você vai falar sobre as características do espaço interno, tipo de mobiliário, a estrutura, o design, a cor, a forma de apresentar o produto, como que você vai posicionar ele ou em prateleira, ou em arara, ou em mostruário, ou em vitrine, sei lá, tem tantas variações, né? Mas é muito fácil da gente entender o contexto da identidade visual quando a gente pensa no universo físico. E um outro erro que as pessoas cometem muito também é de não trazer essa preocupação para o digital. Então, como é que a gente faz para poder criar a nossa identidade visual? A gente tem que pensar que todo material que a gente produz, ele tem que ter uma padronização, seja ela do estilo, seja ela de cor, seja ela de formato. E quando eu falo formato, se vai ser vídeo, se vai ser foto, qual vai ser o estilo. Então a gente precisa começar a pensar também, né, na criação dessa identidade visual. E aí é uma etapa importante também, porque é através da definição da identidade visual que muitas vezes o seu futuro cliente ou atual cliente ele vai te reconhecer. Ele vai bater o olho e pelo estilo da tua comunicação ele vai saber que aquele material é seu antes de ver, muitas vezes,
a sua logomarca, o seu endereço, às vezes de um site, ou de um blog, ou de uma rede social, ele já vai bater e vai assimilar aquela informação e vai traduzir por conta da avaliação da identidade visual que aquele trabalho é teu. Então isso é alguma coisa bem bacana também de se pensar, né? Quando a gente está começando a criar a nossa estrutura online. Uma outra etapa que eu vejo que é importante também para a gente poder começar é fazer um mapeamento dos nossos concorrentes, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu digo que o melhor momento para começar é agora. Por quê? Se você não está na internet, o teu cliente não vai sentir tua falta. Porque você vai deixar um espaço gigante para que o teu concorrente trabalhe. Ou seja, você está dando, você está às vezes trabalhando, né, para o teu próprio fracasso da loja, do contexto da diminuição das vendas. Então, não estar online é preocupante hoje em dia, porque quase todas as empresas estão fazendo essa migração para o digital. E se você não está lá, eu tenho certeza que o seu concorrente pode estar. E nessa parte assim, do mapeamento, é interessante também a gente fazer o quê? Pesquisar, né, a respeito de onde eles estão e como eles se comunicam. E aí você vai começar a absorver toda essa ideia que a gente falou até agora, da definição do modelo de negócio, da identidade visual, do nome, tudo isso é legal da gente olhar também para o nosso concorrente. O que eles estão fazendo a respeito disso? E se a gente vai começar algo novo, algo do zero, a gente tem que pensar em se inspirar nos nossos concorrentes para fazer algo melhor, tá? Não menor. Um outro ponto importante para a venda online, que a gente talvez não tenha essa preocupação no universo físico, é a questão da logística. Hoje em dia, uma das coisas que mais causam reclamação, talvez na internet por parte das empresas, é a questão logística. Se assegurar, né, de quem que vai fazer essa entrega a partir do momento que foi vendido, como que vai ser a entrega, onde você vai guardar os objetos, caso para um produto que você vai vender. Você tem que se preocupar, a partir do momento que ele sair da sua vitrine, do seu estoque ou da sua loja, você tem que se preocupar com essa logística até ele chegar na outra ponta, que é a casa do cliente, né? O produto ele tem que estar na mesma qualidade do que ele saiu. Então, às vezes a gente precisa investir um pouquinho também dentro desse aspecto logístico, né? Qual é o tipo de embalagem que a gente vai utilizar, se vai ter a necessidade de ter algum tipo de proteção extra, né? Dependendo da sensibilidade do produto. Como que vai chegar isso na casa, né, do nosso cliente a partir do momento que ele realizar a compra. É um ponto bem sensível também. E aí, uma próxima variação aqui para a gente pensar é na escolha dos fornecedores. É muito comum, né? Às vezes, quando a gente trabalha no universo físico, a gente faz um pedido, ele tem ali um custo. Quando você vai fazer o pedido de reposição, o teu fornecedor aumenta o preço. Aí você não consegue manter a mesma margem, precisa subir o preço. Ou às vezes o fornecedor mudou alguma característica de coloração, de formato, de peso. Então é muito importante, né, escolher um bom fornecedor para a gente poder se assegurar dessas questões. É bem desagradável, às vezes, a gente está vendendo um produto, porque a gente organizou ali um vídeo, fez uma foto bacana, num estúdio de objetos e tal, mas aí quando a gente recebe o produto do nosso fornecedor, ele tem alguma característica diferente e isso provavelmente vai causar algum tipo de ruído em relação a quando chegar na casa do cliente, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que entender que a gente tem que criar um laço, né? E entender que o fornecedor também é bem importante dentro da condição do vender online, né? A gente talvez não dê tanta atenção para isso no universo físico. Por quê?
produto está ali na vitrine, na prateleira, o cliente pega, ele não vai saber que a versão anterior tinha uma tonalidade mais forte, mais fraca, um tamanho ou um peso, mas no digital isso faz muita diferença. Até aí, ok. Próximo passo seria a gente definir quais são os canais que a gente vai disponibilizar para o atendimento. Vou fazer uma loja que ela é 100% automatizada, ou seja, o cliente vai chegar até ali e ele vai ter todas as informações para ele poder decidir se ele compra ou não. Então a gente vai ter que pensar nesse aspecto também, né? Vou disponibilizar às vezes um e-mail para o cliente entrar em contato para tirar alguma dúvida ou fazer alguma solicitação. Vou disponibilizar um chat, vou disponibilizar um WhatsApp. Tudo isso é importante também. E é importante deixar um canal aberto para comunicação. Não seja essas lojas que você entra, você não consegue ter acesso a ninguém, né? Ela é totalmente fechada, não tem um telefone, não tem um e-mail, só tem o site. Isso eu acho que não é bacana. Então, se a gente vai pensar em desenvolver algo do zero, a gente precisa considerar esse aspecto também, que ele é bem importante, né? Quais canais que a gente vai deixar abertos para a gente poder se relacionar com os nossos clientes, tá? Depois a gente tem que se preocupar muito com os custos, né? Só que para o digital, os custos eles não variam muito, a não ser que você comece a trabalhar com questões de distribuição de conteúdo, né, anúncios pagos. Fora isso, o custo ele é bem enxuto. Aí a gente tem que se preocupar em relação a fornecedor para a gente poder ter sempre aquele controle. E quando a gente começa a pensar na estrutura de divulgação, né, vem a ideia da gente estruturar um time de marketing, né? A gente precisa fazer um planejamento da nossa maneira de divulgar a marca, da nossa maneira de divulgar o nosso produto ou serviço. E aí eu gosto de dizer que a gente vai precisar se preocupar também com a produção de conteúdo, né? Não é só produzir o produto e criar uma estrutura de loja, por exemplo. A gente vai ter um pouco mais de trabalho, né? Então a gente vai precisar talvez começar a produzir os primeiros conteúdos. E aí, dentro desse aspecto, eu queria dar uma dica, que é o que eu costumo dizer em sala de aula ou nas lives, nos conteúdos que a gente faz periodicamente. Quando a gente vai começar a produzir conteúdo, a gente tem que se preocupar que o conteúdo que a gente faça, ele chame a atenção do cliente, né? Então a gente precisa investir na nossa criatividade, a gente tem que olhar o que os concorrentes fazem. Então, dentro dessa ideia, a gente vai procurar elementos visuais que chamem bastante atenção. A ideia desse material é que ele chame atenção e gere interesse. Então, a gente já tem um segundo aspecto, para que, através do interesse em consumir aquela divulgação até o final, ele sinta o desejo para depois ele ter a ação da compra. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar nessa jornada. Como é que vai ser percebido, né, a minha comunicação? Será que ela está chamando atenção? Será que ela está gerando interesse? Será que ela está despertando o desejo? E aí a gente costuma fazer a medição, né, com base nas ações. Como que está a nossa venda. Se a gente está vendendo pouco, a gente precisa revisitar esses conceitos para poder entender onde é que existe o gargalo, né? E uma dica que eu dou também para a gente poder começar assim com o pé direito, para situações de que a gente comece um negócio online, né, uma loja virtual, tendo uma estrutura física, você precisa fazer com que a integração, né, seria o ideal fazer a integração dos colaboradores da loja física com o digital. Então, disponibilizar, deixar o espaço para que eles também interajam, para que eles tragam ideias, sugestões e muitas vezes até produzam o material. Então, integrar a equipe física, ela é algo bem bacana. Depois a gente vai escolher qual plataforma que a gente vai utilizar, né? E aí a gente tem as opções de criar do zero,
que é o que eu costumo ensinar e indicar, que ela é a melhor, por mais trabalho que dê inicialmente, a informação que a gente adquire no processo, ela é cumulativa, né? E ela faz com que cada vez mais a gente tenha autonomia na manutenção, no gerenciamento do conteúdo e a gente não crie amarras, né, com outros prestadores de serviço que acabam muitas vezes onerando o nosso negócio. E aí, para começar do zero, a gente vai precisar, às vezes, escolher um modelo de site pronto para facilitar. A gente vai precisar escolher qual vai ser a base, se a gente vai criar nossa loja dentro de um marketplace, né, dentro de um ambiente que já existe de venda de outros produtos, às vezes similares, ou se a gente vai criar a nossa estrutura independente. E também a gente vai precisar pensar, né, como organizar isso nas redes sociais. Agora, um ponto que vale a pena, assim, para ir já para o fechamento, né, que a partir do momento que a gente comece a vender online, a gente precisa pensar na formalização da nossa empresa. Por quê? Todo comércio eletrônico, ele tem como supervisão ali o código, né, do direito do consumidor. Então, a gente está, sim, se expondo, está realizando transações e a gente pode vir a ser acionado por alguma coisa. Então, a gente precisa formalizar o nosso CNPJ, a criação, né, da empresa para poder trazer mais segurança para o nosso projeto. E acho que o último ponto, assim, importante para a gente pensar, né, é de definir bem claro a questão de pagamentos e entrega. Acho que são as duas partes mais sensíveis, fora a produção de conteúdo e a própria estrutura, né? Se a gente pensar assim, são 4 grandes blocos. Nessa questão da gestão de pagamento, existem muitas modalidades, muitas empresas que fazem esse trabalho, mas é algo que a gente tem que ter claro de ter cuidado. Então, a partir do momento que o cliente clicar na opção comprar, a gente tem que saber que o produto vai ser cobrado e que a gente vai receber esse recurso. Então, a gente precisa escolher instituições ali sérias, porque isso pode ser um ponto sensível, né, dentro de cada projeto. E o último ponto é a questão do estoque da entrega, né? É muito importante, se você vai optar, independente da modalidade da plataforma, se vai ser feita por você ou se você vai criar a partir de um marketplace, é muito importante a preocupação com o seu estoque, para você não correr o risco de vender um produto e não ter o produto para entregar, né? Isso é bem importante a gente ter claro, né, que é um ponto sensível do nosso projeto. E aí a gente pensa que hoje em dia as vendas online, elas não param de crescer, né? É uma nova oportunidade. Hoje o cliente já não mais desconfia de comprar online, tornou-se, né, uma nova forma de consumo, né, um novo hábito. E essa transformação, né, ela faz com que a gente tenha que correr atrás para poder se adaptar, para não ficar para trás, né? E para poder ajudar um pouco mais dentro desse cenário, que a gente vem trazendo os conteúdos aqui para vocês. A partir da semana que vem, para quem está assistindo a live aqui, a gente vai ter um evento que ele vai ser especial para isso, tá? Eu chamo da Semana da Mentoria Venda Mais. A gente vai fazer um evento de uma semana inteira, entregando conteúdo gratuito para poder ajudar você que é empreendedor a começar a fazer as suas primeiras vendas online, tá? Então a gente vai falar vai poder aprofundar bastante alguns temas que a gente trouxe aqui hoje. Por isso é importante, se ficou alguma dúvida, você pode deixar ali nos comentários para a gente poder adicionar esse tipo de informação, de conhecimento dentro do material que a gente vai estar disponibilizando. E para se inscrever é bem simples, tá? O link da página de inscrição você vai encontrar na descrição aqui do vídeo. Se tiver alguma dificuldade para fazer a inscrição, pode entrar em contato comigo, tá? E ao longo dessa semana nós vamos estar também realizando mais eventos ao vivo. A gente vai tentar trazer agora, ao invés dessa visão geral, a gente vai trazer
mais pontual para falar de cada uma delas. Vai ser algo bem bacana. Queria agradecer a atenção de quem ficou comigo aqui até agora, tá bom? Aproveita para poder seguir os nossos canais, para você poder receber os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima live.